E o tema de hoje vai ser florais de bar, bem sugestivo, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre como os florais de bar eles podem ajudar na questão da autossabotagem. Qual é a visão dos florais de bar originais e como eles podem ser úteis para que a pessoa vença a sua autossabotagem ou dê o primeiro passo até para poder vencer a sua autossabotagem. Você está no canal Val Terapias Integradas e o meu nome é Valéria Rosa. Eu estou com vocês todas as semanas trazendo temas como as terapias, florais de bar, reiki, a TFT, que é a terapia do campo do pensamento, e temas que podem ajudar você a tornar a sua vida mais saudável e realmente com uma qualidade de vida bem melhor. Então, se você se identifica com esses temas, eu convido você a se inscrever no meu canal. É simples, vá lá, se inscreva, mas deixe o sininho ligado para que você possa ser avisado quando um novo vídeo for ao ar. Bom, unir a autossabotagem com os florais de bar é muito bacana, por quê? Porque os florais de bar, eles têm uma história de mais de 80 anos, ajudando as pessoas a equilibrar não só a questão emocional, mas também os estados psíquicos, trabalhar com traumas e tudo aquilo que bloqueia a energia ou não dê à pessoa uma vida mais saudável. Então, os florais de Bach, eles foram criados lá na Inglaterra pelo Dr. Bach, um médico herbalista, até homeopata inglês, que dedicou toda a sua vida para a criação dessas essências maravilhosas. Valéria, quando é que nós podemos usar os florais de Bach? Bom, os florais de Bach, eles têm algumas máximas. Por exemplo, trate a pessoa e não a doença. Ou seja, você vai cuidar da pessoa que sofre, da pessoa que está manifestando alguma reação, alguma situação, até uma emoção. Essa é a primeira máxima. Você sempre vai olhar para a pessoa que sofre, a pessoa que sempre traz para você uma questão para ser trabalhada. Não importa o que. Os florais de baile têm uma abrangência muito grande e trabalha com todas as questões imagináveis que se possa existir. Os florais de Bach, então, eles trabalham, além das emoções, traços de caráter também. Ou seja, se a pessoa tem uma tendência muito fixa, uma tendência que já é dela, que é do caráter, que é uma característica até de personalidade, existem vários florais que vão ser adequados para cada tipo de personalidade ou tipo de pessoa. E também trabalha a questão da emoção, estados psíquicos que precisam ser harmonizados. Bom, a outra questão dos florais é que eles não lidam com questões ligadas às doenças. Por exemplo, as pessoas até podem trazer para mim uma questão de depressão, uma questão de fobia, ansiedade. Eu não tenho um floral específico de Bach para essas questões. Por quê? Como eu já disse, a máxima dos florais de Bach, trate a pessoa e não a sua questão, né, doença, seja ela física, mental ou emocional. Então, quando a pessoa traz uma questão, por exemplo, de depressão, eu vou olhar para essa pessoa e vou conversar com ela para ver em que circunstâncias ela está se sentindo angustiada, em que circunstâncias, ou até se ela já teve uma questão traumática que a fez entrar nessa depressão, às vezes numa fobia, até numa ansiedade. Então, por trás de toda uma questão, por exemplo, ligada à depressão, você precisa realmente estar em contato com a pessoa, conversar com a pessoa. Não há necessidade de se aprofundar muito no problema, levar a pessoa a reviver o trauma. Muitas vezes acontece isso. Por quê? Porque assim que eu começo a conversar com a pessoa, logo no início já das suas falas, a maneira como ela se expressa, na maneira até que ela se movimenta até as mãos, né, as pernas, o corpo todo, uma expressão corporal total, nós já sabemos qual é o floral que pode ser indicado para a situação. Mas é claro que pode ter uma questão que esteja mais arraigada, então demanda um certo tempo para que nós possamos trabalhar. Porque nós vamos trabalhando da superfície para a questão que a pessoa me traz. A pessoa, ela pode ter uma questão traumática, mas que está na superfície, então não é muito difícil de chegar nessa questão e fazer até a harmonização. Mas alguns casos são mais arraigados, né? Tem uma origem mais encoberta por outras emoções, por outros estados psíquicos,
psíquicos, até por bloqueios. Então, o que nós fazemos? Nós vamos lidando com o entorno, né, fazendo uma limpeza dessas camadas que precisam ser liberadas, para depois nós sabermos qual realmente é o ponto que nós temos que trabalhar. Algumas vezes é assim, algumas vezes até mais rápido. Cada caso é um caso. Agora, na questão da autossabotagem, Valéria, como nós falamos em autossabotagem, se vocês ainda não assistiram os meus vídeos anteriores que falam sobre a autossabotagem, sobre a procrastinação, sobre as crenças negativas e limitantes, eu convido vocês a assistirem para vocês entenderem mais o conteúdo deste vídeo que eu estou fazendo para vocês. Então, na questão da autossabotagem, nós temos aí uma tarefa de descobrir qual a origem, né, que leva a pessoa a se autossabotar. É claro que pode existir N situações que pode levar a pessoa a uma autossabotagem. Às vezes é uma questão realmente de uma simples procrastinação, incomoda a pessoa, mas a pessoa começa a ter até um círculo vicioso, ela começa a repetir padrões negativos. E quando ela repete esses padrões, eles podem se fixar, tornando-se realmente um círculo vicioso. Então, nessas circunstâncias, sempre haverá um momento mais prolongado para a gente poder detectar qual o floral ou os florais são os mais indicados para a situação. Então, voltando à questão da autossabotagem. Uma das questões realmente cruciais para a gente avaliar dentro da autossabotagem é a questão das crenças. Principalmente, é claro, as crenças negativas e limitantes. Por isso que nos outros vídeos eu dei algumas dicas, eu dei até uma técnica para ajudar no clareamento do pensamento, para a pessoa pôr mais o pé no chão e poder enxergar a situação que ela está vivendo de uma forma mais clara, menos até associada à situação. Porque toda vez que a pessoa tem uma reação demasiada a certas circunstâncias, quando ela tem uma reação exagerada, até não só circunstâncias, mas relação a outras pessoas, ela com certeza ela carrega dentro dela alguma questão que precisa ser trabalhada. Então a questão das crenças, elas já vão sendo internalizadas muito cedo na vida. E como eu já comentei, alguns cientistas já fizeram até pesquisas e comprovaram que mesmo dentro do útero, né, dentro da barriga da mãe, as crianças já são influenciadas por tudo que acontece em seu entorno. Se há uma desarmonia, dependendo da desarmonia que ocorreu, essa pessoa pode ter sim um trauma, uma crença negativa de desamor, de rejeição, de depreciação, de desvalor, que pode, ao longo de sua vida, ir se acumulando através de várias repetições de padrões, e aí chega um determinado momento, a pessoa começa a observar que ela está se auto-sabotando. A autossabotagem ela pode atuar em todas as áreas da vida, pode ser na área pessoal, porque começa pela pessoa, vai para a família, a questão do trabalho, a questão até simples, de repente, da pessoa fazer um projeto, pequeno projeto, né, de ir para uma academia, ou de praticar um esporte, ou até de fazer um tipo de estudo, até na questão profissional, e a pessoa não consegue, ela a todo momento ela está se desviando do caminho, se está se auto-sabotando. Por quê? Porque ela tem ali uma crença negativa, um comando negativo que faz com que ela recue, que ela não tenha forças, energias para dar prosseguimento aos projetos que ela elaborou. E quando eu digo projeto, eu não estou falando grandiosos projetos, porque pequenos projetos também são importantes. Às vezes a pessoa ela quer dirigir um automóvel, mas ela não consegue. Não só pelas crenças negativas, mas por tudo que ela acaba gerando a partir dessa situação e até emocionalmente, até a carga de identificação que ela tem com a situação, com a pessoa, seja com o que for. Isso pode determinar realmente a questão que ela tem para resolver.